Hoje, vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Maria Sullivan nasceu em 1835, no condado de Cork, Irlanda. O condado era um dos maiores e mais populosos do país, famoso por suas terras férteis e pela agitada cidade portuária de Cork. No entanto, a década de 1830 foi um período de dificuldades em grande parte da Irlanda, com os agricultores arrendatários enfrentando altos aluguéis e quebras de safra. As oportunidades de avanço educacional eram raras para famílias da classe trabalhadora no interior. Maria cresceu sem a mãe, o que tornou sua infância particularmente difícil na Irlanda do século XIX. A perda da mãe frequentemente fazia as filhas assumirem responsabilidades domésticas cedo, cuidando dos irmãos, mantendo a casa e, por vezes, trabalhando para famílias ricas para ajudar na renda. Sobrava pouco espaço para independência ou estudo. Sobrevivência e dever eram prioridade. John Sullivan, pai dela, partiu da Irlanda para a América na Grande Fome, junto com Julia, irmã de Maria. Nesse período, estima-se que mais de 1 milhão de irlandeses morreram e pelo menos outro milhão emigrou, muitos para os Estados Unidos e Canadá. Para famílias como os Sullivans, migrar era um ato desesperado de sobrevivência que separava famílias pelos mares. Com pouca esperança de reencontro, Maria, junto com sua irmã Catarina e 2 irmãos, João e Patrício, permaneceram na Irlanda, onde a vida continuava difícil após a fome, com desemprego generalizado e poucas perspectivas. Quando Maria tinha 16 anos, ela foi condenada por roubar uma colcha e sentenciada à deportação por 7 anos. Um castigo que, em meados do século XIX, refletia tanto as dificuldades da época quanto a severidade do sistema penal britânico. A deportação visava advertir e povoar colônias distantes com mão de obra barata. A viagem podia durar até 5 meses. Os convéses das prisões eram superlotados, com pouca comida e disciplina rígida. Mary viajou no navio John William Dare, que chegou ao porto de Hobart, na terra de Van Diemen, que hoje é a Tasmânia, em 22 de maio de 1852, quando prisioneiras eram levadas para a terra de Van Diemen. Elas eram rapidamente designadas para trabalhar como empregadas domésticas e, poucos dias após a chegada, já estavam em lares desconhecidos. No dia 30 de maio de 1852, Mary foi colocada na casa do Sr. George Dudfield, que morava na rua Melville, em Hobart, e ela foi designada para cuidar dos filhos dele. No entanto, o tempo dela lá foi muito breve, pois após apenas 4 dias ela foi devolvida às autoridades. O Sr. Dudfield relatou que, embora Mary parecesse gostar de seus filhos, ela frequentemente reclamava de dor de cabeça e não conseguia realizar o trabalho exigido dela. Após 3 semanas sob observação, ela foi considerada recuperada e enviada para cuidar dos filhos do Sr. Fraser, ex-proprietário do Old Commodore Inn na rua Brisbane, que partiu da terra de Van Diemen para buscar ouro em Victoria. Em 1852, Victoria se tornou o principal centro mundial de produção de ouro, atraindo muitos mineradores da Grã-Bretanha, Irlanda, Europa, América e China. Como sua esposa estava muito doente, o Sr. Fraser deixou as crianças com a Sra. Langley, na casa dela na rua Campbell. A Sra. Langley tinha uma assistente, a senhorita Mary Ann Palmer, que também cometeu um crime e foi deportada como punição. Ela trabalhava e parecia feliz na casa da Sra. Langley. Com Mary Sullivan enviada para ajudar, decidiu-se que Mary Ann Palmer ficaria responsável pela comida e limpeza, enquanto Mary Sullivan seria responsável por cuidar dos 2 filhos do Sr. Fraser, um menino de 4 anos chamado John e uma menina de 2 anos chamada Adeline Clara. A Sra. Langley supervisionava as duas e cuidava dos próprios filhos. Embora a princípio Mary parecesse estar trabalhando duro, enfrentando cada tarefa com aparente foco e esforço, as coisas mudaram na manhã de quarta-feira, 7 de julho. Naquele dia, a senhorita Palmer levantou cedo e foi preparar o café da manhã para um dos hóspedes, um jovem chamado Sr. Robb. Logo depois, ela avisou a Sra. Langley que não havia pão na despensa. Isso era incomum, pois tudo estava em seu devido lugar na noite anterior e nada parecia ter sido mexido. Antes que a Sra. Langley percebesse a falta dos mantimentos, a Sra. Palmer informou que Maria Sullivan havia saído de casa e levado consigo o pão, um pouco de chá e o açúcar.
A senhora Langley achou isso muito estranho e se perguntou por que Maria Sullivan acordaria cedo, pegaria alguns mantimentos e sairia de casa. Mas ela teve pouco tempo para pensar nisso antes que a senhorita Palmer voltasse mais uma vez, desta vez com o rosto pálido e mal conseguindo falar. Mas finalmente ela conseguiu dizer que a menina, Adeline Clara Blackburn Fraser, havia desaparecido. Nesse momento, a senhora Langley já estava inquieta e começava a temer que algo estivesse errado. Ela disse à senhorita Palmer para encher a chaleira enquanto ia procurar a menina desaparecida. Porém, quando a senhorita Palmer se aproximou dos tonéis de água, deparou-se com uma cena horrível. O corpo sem vida da criança estava na água. Ela chamou a senhora Langley, que foi ao quintal, e a senhorita Palmer apontou os tonéis de água. E as duas mulheres olharam, incrédulas, para o corpo da pequena criança. Assim que a senhora Langley se recompôs, avisou o Sr. Robb, que imediatamente chamou o Dr. Huxtable e a polícia. Quando as autoridades chegaram, o detetive Chandler recebeu instruções para encontrar a senhorita Sullivan, e o Dr. Huxtable examinou a criança falecida. Na manhã de sexta-feira, 9 de julho, Mary Sullivan foi detida na rua Murray, em Hobart, e levada para a delegacia. A polícia também deteve Mary Ann Palmer. Apesar de Sra. Langley e outros conhecidos atestarem seu excelente caráter às autoridades, uma investigação foi realizada na Fork Tavern, na rua Brisbane, e a Sra. Langley foi a primeira testemunha. Ela disse que Mary Sullivan estava em seu serviço há pouco tempo e que era uma jovem muito quieta, que não conversava muito. Questionada sobre sua eficiência no trabalho, a Sra. Langley disse que não era nem especialmente boa nem ruim em conduta. Ela explicou que seu dever era cuidar das crianças, especialmente da menininha, e explicou que na noite de terça-feira ela colocou a criança na cama. Como de costume, a Sra. Langley fez uma pausa antes de continuar. Ela disse que ao falar com o irmão da menina, ele contou ter visto a senhorita Sullivan tirar sua irmã do berço cedo naquele dia. Ao ser questionada sobre o tratamento da senhorita Sullivan na criança, Sra. Langley disse que ela foi indelicada e deixou a menina chateada. Então ela teve que falar com ela sobre isso, e disse para ser mais paciente, pois a menininha era delicada e frequentemente estava doente. A próxima testemunha foi o Dr. Huxtable. Ele disse ao inquérito que examinou o corpo e confirmou que a causa da morte foi estrangulamento. Ele afirmou que, ao ver a criança pela primeira vez, ela já estava morta havia cerca de 4 horas. Ele disse que o arame estava tão apertado no pescoço dela que mal conseguia passar a lâmina da tesoura entre o fio e a pele. Ele afirmou que não havia outros ferimentos e, no geral, a criança parecia saudável e bem cuidada. Maria Burton, uma mulher cega e hóspede da casa, disse ao inquérito que na noite de terça-feira, Maria Sullivan foi dormir por volta das 22 horas. A senhora Langley e a senhorita Palmer só foram dormir à meia-noite. Ela disse que a senhorita Palmer e a senhorita Sullivan dividiam um quarto com as duas crianças e pareciam se dar bem. Ela afirmou que nunca houve discussões ou palavras ásperas entre elas. A senhora Burton disse que reconhecia todos na casa pela voz e sabia quem estava por perto pelo som dos passos. Ela contou que na manhã de quarta-feira ouviu barulho cedo no andar de baixo e viu que Maria Sullivan foi buscar água. O detetive Chandler foi a próxima testemunha. Ele relatou ao inquérito que na quarta-feira foi à casa da senhora Langley na rua Campbell e conversou com Maria Anna Palmer e a senhora Langley. Ele disse que ouviu que a jovem foi encontrada morta e Maria Sullivan saiu do local. Ele disse ao júri que a senhorita Palmer mostrou os tonéis onde a criança foi encontrada e descreveu que eram 3 tonéis de água. Mas foi no tonel mais distante da casa que o corpo da criança foi descoberto, e ele estava cheio de água até cerca de 3/4. Ele disse que prendeu Mary Sullivan na sexta-feira, e quando ele colocou a mão no ombro dela e se identificou como policial, ela imediatamente respondeu: "Eu não matei a criança." Policial Chandler disse que não falou mais nada e a levou para a delegacia, onde ela ficou detida enquanto a investigação continuava. Mary Ann Palmer também foi testemunha e seu depoimento confirmou os anteriores. Ela disse ainda que, ao olhar nos tonéis de água, viu primeiro o braço esquerdo da menina e imediatamente gritou de horror. Ela disse que, embora tenha ficado extremamente angustiada, não achou que estivesse mais agitada do que qualquer outra pessoa estaria em circunstâncias semelhantes. Após a apresentação das provas e depoimentos das testemunhas, o legista se dirigiu ao júri, resumindo os pontos principais do caso e destacando a sequência de eventos que levaram à morte da criança.
Ele revisou cuidadosamente os depoimentos, a descoberta do corpo e as circunstâncias da saída de Mary Sullivan da casa. O júri então se retirou para deliberar e, após algum tempo, retornou para anunciar o veredito de assassinato contra Mary Sullivan. Em seguida, ela foi formalmente encaminhada para julgamento. O julgamento iniciou na quarta-feira, 21 de julho. Todas as testemunhas convocadas eram as mesmas pessoas que haviam prestado depoimento no inquérito. Todas já haviam relatado detalhadamente o que viram e ouviram sobre o trágico evento. Emma Jane Langley foi novamente a principal testemunha. Ela declarou que residia na rua Campbell e esteve presente no inquérito conduzido pelo Sr. Jones, o legista, no dia 10 de julho. Ela confirmou que a menina se chamava Adeline Clara Blackburn Fraser e era conhecida como Addie. Ela também declarou que a criança estava sob seus cuidados desde que o pai dela foi embora em busca de ouro. O tribunal estava lotado, todos os bancos ocupados e pessoas em pé nas paredes tentando ouvir as evidências. A curiosidade era grande, pois o caso chocara a colônia e todos observavam a Sra. Langley durante seu testemunho. Ela explicou que a acusada, a Sra. Mary Sullivan, estava em seu serviço há pouco tempo e que na terça-feira, 6 de julho, Sra. Sullivan colocou as crianças para dormir às 6h e foi se deitar às 10h. Ela disse que ficou acordada até meia-noite com Mary Ann Palmer e a inquilina Mary Burton. A Sra. Langley afirmou que na manhã seguinte foi informada pela Sra. Palmer que a Sra. Sullivan havia saído de casa e roubado o pão, o chá e o açúcar. Ela disse que ficou chocada, mas ao saber pela Sra. Palmer do desaparecimento da menina, ficou muito alarmada. Ela então relatou a terrível descoberta do corpo da menina, descrevendo a cena com uma clareza arrepiante. Quando as palavras chegaram ao tribunal, um suspiro percorreu a multidão e muitos dos presentes instintivamente cobriram a boca ou se viraram, incapazes de suportar o horror do que havia acontecido. A mãe da criança, Sra. Fraser, de saúde frágil, ficou visivelmente emocionada. Quando tentou prestar depoimento, ficou claro que sua dor tornava impossível continuar, e à medida que sua voz vacilava, ela foi conduzida para fora do tribunal em lágrimas. Sua breve tentativa de testemunho trouxe um silêncio repentino ao tribunal lotado. Todos os olhares se voltaram para a prisioneira adolescente, que seguia em silêncio, aparentemente alheia ao redor. O júri soube pelo promotor da coroa que o arame usado para estrangular a menina era do mesmo tipo das anáguas das condenadas. Também foi descoberto que Mary Sullivan tinha um fragmento rasgado faltando em sua própria anágua, que correspondia ao arame usado no crime. Quando tanto o arame quanto a anágua foram apresentados no tribunal, causaram um visível alvoroço entre os presentes. Para muitos na galeria, essa prova quase não deixou dúvidas sobre sua culpa. Outras testemunhas deram seus depoimentos, cada uma acrescentando ao quadro sombrio do que havia acontecido naquela manhã. As testemunhas incluíam o Dr. Huxtable, que relatou o exame do corpo da criança e a descoberta do fio e marcas no pescoço. Suas palavras causaram murmúrios, dificultando que muitos ouvissem os detalhes angustiantes. Quando a última testemunha deixou o banco. Para muitos, as evidências contra Maria Sullivan eram inegáveis e o tribunal ficou em silêncio desconfortável. Maria Sullivan não chamou nenhuma testemunha e não tinha nada a dizer em sua defesa. Em 1852, prisioneiros nas colônias australianas só tinham representação legal se pudessem pagar. Maria, que tinha pouca educação e nenhum entendimento da lei, ficou sozinha no tribunal, sem ninguém para questionar as testemunhas ou falar em sua defesa. Com as provas concluídas, toda a atenção se voltou para o banco enquanto o juiz fazia um resumo detalhado do caso, antes de enviar o júri para deliberar. Eles voltaram logo após e anunciaram o veredicto. A prisioneira Maria Sullivan foi considerada culpada de assassinato, e o juiz então a sentenciou à morte e ordenou que posteriormente seu corpo fosse entregue para dissecação. Maria Anna Palmer, a outra criada condenada na casa da Sra. Langley, na rua Campbell, teve dificuldade para superar a tragédia logo após o julgamento. Ela teve problemas após a Sra. Langley relatar que ela deixou o posto sem permissão e voltou embriagada. Maria Anna, porém, negou. Ela contou ao magistrado que ficou muito abalada com o assassinato da pequena Adeline Fraser e achou impossível superar o trauma. Ela disse que as lembranças daquele dia tornaram insuportável para ela ficar na casa.
Diante das circunstâncias extraordinárias enfrentadas pela jovem, o magistrado Wilmot decidiu relevar sua falta de julgamento. E ela foi autorizada a continuar trabalhando, mas apenas sob a condição de que se comportasse adequadamente e não tentasse mais deixar o emprego sem permissão. Apesar de Mary ter sido condenada à forca, logo surgiram relatos de que ela era tida como insana na Irlanda. Foi informado que ela já esteve internada no asilo do condado de Cork. Enquanto estava presa em Grange Gorman, aguardando transferência para a terra de Van Diemen, a matrona alertou as prisioneiras para não provocá-la. O relatório também afirmava que ela frequentemente se queixava de fortes dores na cabeça. Isso parecia bastante importante, já que foi uma dor na cabeça que a impediu de trabalhar para o Sr. Dudfield. Foi observado que durante o julgamento, Mary demonstrou pouco ou nenhum interesse nos procedimentos que decidiriam seu destino. Ela não interrogou nenhuma testemunha nem apresentou qualquer prova em sua própria defesa. Em vez disso, ela permaneceu em silêncio, aparentemente indiferente durante todo o tempo. Muitos acreditavam que, se ela tivesse sido representada por um advogado de defesa, ele teria argumentado fortemente ao júri que ela era insana. Após esses relatórios, o conselho médico entrou com um recurso afirmando que considerava que Mary não estava em pleno juízo. Eles enfatizaram que não buscavam desculpar Mary pelo terrível ato que ela havia cometido, mas afirmaram que não seria pouca coisa se ela fosse executada. Depois descobriram que ela tinha crises temporárias de insanidade. Pediram que todos os relatos sobre seus estados mentais passados fossem investigados. E se fosse constatado que ela estava sã no momento do assassinato, então a lei deveria seguir seu curso. Mas se ficar claro que ela estava insana ao cometer o crime, seria injusto seguir com sua execução. O julgamento já havia provocado considerável discussão em Hobart, e de fato em toda a colônia. Mas agora, com essa nova evidência sobre seu estado mental, Maria Sullivan voltou a ser o principal assunto de conversa para as pessoas que viviam na terra de Van Diemen. Todos demonstraram simpatia pela família, mas alguns se incomodavam com a ideia de enforcar uma garota de 16 anos. Talvez nem estivesse em pleno juízo. Um jornal afirmou que Mary estava endurecida em sua culpa e que tentativas da igreja e das irmãs da caridade de conscientizá-la fracassaram. O jornal disse que isso ocorreu num culto de domingo. O padre Hall mencionou sua execução próxima e descreveu Mary como jovem teimosa, pedindo à congregação que rezasse por ela. O padre Hall e as irmãs da caridade negaram e afirmaram nunca terem discutido publicamente sobre a jovem, dizendo que as reportagens do jornal eram falsas. Porém, ao investigar o estado mental de Mary, o conselho soube que havia duas mulheres chamadas Mary Sullivan no John William Dare. Quando o navio chegou a Hobart em maio, o relatório sugeriu que foi a outra Mary Sullivan que apresentou sinais de instabilidade mental. Após isso, as autoridades concluíram que não havia circunstâncias especiais para justificar o crime e determinaram que Mary Sullivan, antes considerada culpada pelo assassinato de Adeline Clara Blackburn Fraser, agora parecia estar em pleno juízo na época do crime. Apesar dessa decisão, havia quem ainda especulasse que era possível que Mary Sullivan, que cometeu o crime, pudesse realmente ter sido afetada por períodos de insanidade. Como não foi comprovado, a decisão oficial não mudou e o conselho resolveu a questão. A sentença foi executada em 5 de agosto de 1852 e Mary Sullivan foi enforcada. Ela tinha 16 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.